Caros irmãos e irmãs, a liturgia de hoje contempla diferentes aspectos, mas eu gostaria de falar sobre uma coisa muito importante para a nossa vida: a comunicação. Santa Clara, que nós celebramos hoje, é a padroeira das comunicações. E por que a comunicação é tão importante? Porque o próprio Deus, a palavra, o Verbo, se fez carne e veio habitar no meio de nós. Ou seja, Deus se comunica conosco, Ele entra no nosso mundo e se mostra tal como Ele é. Dessa mesma maneira, a palavra de Deus procura um espaço no nosso coração para se manifestar. A primeira leitura muito bonita da profecia de Ezequiel mostra o profeta que recebe de Deus nas mãos um livro enrolado e uma instrução para comer o livro. Essa imagem, ela tem um sentido muito profundo, vai além do sentido literal. Essa imagem nos lembra que a palavra de Deus, ela precisa ser absorvida como um alimento. Por isso a missa é dividida em duas partes importantes, duas partes principais. A primeira parte é a liturgia da palavra e a segunda a liturgia eucarística. Mesmo as pessoas que não podem comungar na Eucaristia, porque por alguma razão estão impedidas, podem comungar da palavra, porque ao ouvir a palavra e ao internalizar essa palavra e ao viver essa palavra, eu faço também parte da vida de Deus, da vontade de Deus. Então, isso é muito importante. Algumas pessoas às vezes não vêm à missa porque não podem comungar. Está errado. Tem que vir à missa. A gente não vem à missa só para comungar. Comungar é o ponto ápice, é o auge. Mas para chegar na comunhão eucarística, é preciso antes passar pela comunhão da palavra. Ouvir, meditar e viver a palavra. Isso é muito importante. Comer a palavra. E não só a gente come a palavra de maneira simbólica, a gente come a palavra quando a gente comunga, aí sim, né? Quando nós nos alimentamos da Eucaristia. É o Verbo que se fez carne. Nós comemos literalmente o corpo de Cristo, bebemos o seu sangue, literalmente. Então, a palavra de Deus nos sustenta e nos alimenta. Tem um episódio muito interessante na crônica franciscana. Por que Santa Clara é padroeira das comunicações? Nós vamos entender. Porque havia uma época onde o mosteiro, aconteceu uma invasão no mosteiro de Santa Clara. E imagine vocês um monte de monjas, de freiras, contra invasores armados. O que elas podiam fazer? Rezar. E foram para o Santíssimo. E quando então os invasores entraram, Santa Clara, num ato quase que de transe, ela pegou o ostensório onde Jesus estava exposto e levantou contra os invasores. E eles recuaram, eles voltaram atrás. E sem dizer uma palavra, Santa Clara comunicou: Jesus Cristo é o Senhor desse lugar, da nossa vida, e contra Ele ninguém pode. Então, a comunicação não se trata de palavras, a comunicação se trata de fé, de atos de fé que a gente vive. Isso é comunicar. E ao viver aquilo que a gente come, a palavra, a gente comunica aquilo que a gente comeu, Deus. Nós comunicamos também a vida de Deus. Mas existe também, e nós podemos observar isso no Evangelho, uma virtude que orienta a comunicação, que é a virtude da humildade. O Evangelho hoje nos fala o seguinte: não desprezeis nenhum desses pequeninos. Quando Jesus toma a criança e põe no centro, o que ele está dizendo? São Tomás de Aquino vai dizer, né, que é como se fosse ali uma virtude que estivesse sendo colocada no centro. O que a criança tem?
pureza, mas também humildade, né? A criança não quer ser a melhor pessoa, não quer ser, né, o destaque. Ela simplesmente existe. Ela quer ser criança, né? Então, quando Jesus coloca a criança no centro, na verdade está dizendo assim: a virtude que deve ocupar o centro da nossa vida é a humildade, porque sem humildade todas as outras virtudes se perdem. A gente pode ser paciente, a gente pode ter outras virtudes, são inúmeras virtudes, mas as virtudes elas se perdem por falta de humildade, porque a gente acaba acreditando que somos nós que fabricamos as nossas próprias virtudes, né? Então, uma pessoa muito prudente, eu sou muito prudente, então se ela não for humilde, ela acaba se tornando arrogante, e aí a virtude não vale de nada. Por isso, quem não tem humildade acaba se perdendo no meio da comunicação. Não comunica a Deus, comunica a si mesmo. E aqui é o grande perigo. E uma última coisa que eu queria colocar, né? Uma advertência para nós. Muitas vezes na nossa comunicação a gente corre o risco de ser, por falta de humildade, mesmo falando coisas verdadeiras, mesmo falando a verdade, a gente acaba faltando com a caridade. Santo Agostinho nos recorda, né, que a verdade sem caridade não é bom. A gente precisa falar sim a verdade, mas sempre com caridade, com prudência. Nós precisamos falar com autoridade, mas não com autoritarismo. As coisas são diferentes. Autoridade é uma coisa. Autoridade é quando se diz a verdade estando correta, mas da maneira correta. E autoritarismo é quando a gente quer usar de força, inclusive às vezes até do cargo, né, que a gente tem, ou de alguma coisa assim, para oprimir o outro. E aí deixa de ser comunicação do Evangelho e passa a ser domínio das paixões. Aí não é mais Deus que está falando, sou eu que estou falando. E o diabo é especialista em fazer isso, né? Ele pega uma coisa boa e usa de maneira errada e ruim. E às vezes a gente acaba caindo também nessa tentação de usar uma coisa que de fato precisa ser dita, de fato precisa ser feita, de fato precisa ser falada, mas a gente não sabe falar, a gente não sabe se comunicar. Portanto, eu queria propor para você um desafio essa semana de comunicação. Agradeça uma pessoa que você não está acostumado ou acostumado a agradecer, mas uma pessoa que sempre te serve. Muitas vezes a gente passa no caixa do supermercado e fala muito obrigado, né? Eu já disse isso uma vez aqui, repito. Não é porque a pessoa ganha um salário, ou 2 ou 3, que ela é obrigada a fazer as coisas para você. Nós estamos a serviço dos outros, mas a gente também precisa saber servir os outros, né? Escolha essa semana uma situação que você possa comunicar Deus, uma situação que você ainda não comunica. Uma pessoa talvez que precise de um bom dia, de uma boa tarde, que muitas vezes a gente passa às vezes e não dá atenção. E como disse no início, a comunicação muitas vezes não é feita de palavras, mas é feita de atitudes, de gestos, né? E que na nossa comunicação a gente possa trazer Cristo à luz e não nós mesmos, porque a gente mesmo não interessa, né? Nós não temos muita coisa para dar para os outros, mas Deus tem. E a gente pode ser instrumento dele para distribuir esses talentos, esses dons. Convido você a baixar sua cabeça um instante, e assim como nós agora acabamos de comer a palavra, agora a gente também pode digerir essa palavra. Pense aí um instante, quais são as situações da sua vida que você pode melhorar a sua comunicação, que você precisa introduzir a caridade. A comunicação tem sempre que seguir esses dois a gente chama de fundamentos, né? A verdade, mas sempre a verdade com a caridade, com o amor. A verdade sem o amor mata. Amém.